Que satisfação foi ver esse loirinho apanhando igual um saco de pancada pelo Nanami. Vimos um lado do Nanami que a gente nem sabia que existia. Eu vou falar, galera, o Nanami pistola foi o ápice desse episódio. Também tivemos 100% de confirmação que o Toji ele foi revivido pelo ritual que aquela velha estava fazendo, pois ele consegue retomar o controle do corpo para si mesmo. Então eu acho que os feiticeiros de Shibuya agora estão em perigo. Não só isso, a gente teve um pouco mais de descoberta sobre o personagem da Mei Mei. Ela que foi um personagem muito pouco explorado até agora, e na minha sincera opinião, ela é uma das personagens femininas mais fortes e mais da hora que tem na obra. Senta aí e fica até o final do vídeo, que eu vou destrinchar tudo o que aconteceu nesse último episódio de Jujutsu Kaisen no arco de Shibuya. E aí pessoal, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Show, e eu aposto que vocês não estavam esperando o que ia acontecer nesse episódio, porque sinceramente nem eu sabia que ia haver um Nanami tão pistola assim nesse episódio. Mas antes de a gente comentar sobre essa parte do Nanami, vamos começar desde o final do último episódio. Bom, no último episódio a gente viu que o Itadori e o Megumi eles conseguiram derrotar aquele assassino. Pois bem, logo em seguida que eles derrotam o assassino, o Megumi percebe que tem alguém caindo do prédio. E quando eles percebem, eles veem que é o Ino provavelmente que tá caindo do prédio. É então que Itadori ele corre e vai direto para socorrer o Ino. Ele conseguiu salvar o Ino que ia sofrer essa queda que provavelmente seria fatal. E o Itadori percebe que o Ino tá todo arregaçado, todo ensanguentado. Mas Megumi já acalma ele e diz que Ino tá vivo. Ele ainda tá respirando, ele só tá inconsciente e muito machucado. E aí então que conhecendo o nosso protagonista, o Itadori já perde a calma e diz que vai subir lá em cima no prédio e vai socar, vai vingar quem fez isso com o Ino. Porém o Megumi, como ele é sensato e ele é mais frio, ele consegue pensar antes de executar as coisas, ele diz pro Itadori se acalmar, esfriar a cabeça e priorizar o objetivo principal. Que qual é o objetivo principal? Salvar o Gojo. Salvar o Gojo do selamento é o principal, a primeira coisa que eles têm que fazer, eles têm que priorizar essa missão. É aí que Itadori ele se acalma, ele respira, ele percebe que isso que ele tem que fazer mesmo, ele tem que priorizar a missão, ele tem que priorizar salvar o Gojo. Então ele deixa o Megumi encarregado do Ino e ele corre direto para a estação para procurar o Gojo. Enquanto isso a gente consegue ver o Nanami andando e refletindo sobre a vida. A gente vê que ele tá com uma expressão muito mais séria do que normalmente ele fica. Ele tá pensando, ele tá refletindo, questionando sobre o trabalho dele nessa sociedade. Que o trabalho dele é como um feiticeiro Jujutsu. É proteger a humanidade desses espíritos amaldiçoados. Só que enquanto ele anda, ele vê o Ichiji, que no episódio passado a gente viu que ele foi esfaqueado, provavelmente até a morte. E ao ver um dos companheiros dele caído no chão, abatido, cheio de sangue, ele tem um sentimento assim de fracasso. Que ele se sente um fracassado porque ele não tá conseguindo nem executar o básico dele. E ver novamente outro companheiro no chão ensanguentado, já bate nele um gatilho de quando ele era mais novo e ele viu Haibara morto, onde ele estava na mesma missão com o Haibara e ele foi incapaz de salvar a vida do companheiro dele. Ele olha pro Ichiji e ele sente novamente todo esse remorso, toda essa culpa, porque novamente ele tá numa missão e ele não conseguiu salvar, proteger o companheiro dele. Depois disso a gente vai pro subterrâneo, onde a Mei Mei ficou encarregada de exorcizar um espírito. E a gente consegue ver que não foi nada difícil para ela. Ela já derrotou o espírito, só que ela tá falando um pouco com esse espírito. Ela tá desfilando e falando sobre a vida dela, como foi a trajetória dela para ser uma feiticeira Jujutsu de classe 1. E no meio do discurso dela, a gente consegue perceber que ela não nasceu forte, ela não foi forte, e o encantamento dela de controlar corvos não é nada surpreendente. Então isso fazia com que ela fosse uma feiticeira muito comum. Então ela era bem fraca antigamente, e ela se esforçou muito, tanto fisicamente quanto para aprimorar mais a energia amaldiçoada dela, só que ela nunca conseguiu chegar num ponto alto. Mesmo ela treinando pra caralho. Ela disse que ela só foi alcançar e se transformar em feiticeira de primeira classe depois que ela confrontou o encantamento dela. Ou seja, provavelmente ela viu uma forma de se utilizar o encantamento dela que antigamente ela não utilizava. Porém, a gente não teve um exemplo maior ainda na obra. É engraçado que todo esse discurso dela parece motivador, parece que ela quer mostrar como que ela merece tudo e como que não foi fácil o caminho dela para se transformar em feiticeira de primeira classe. E enquanto isso, o irmão dela fica aplaudindo, o irmão que é fanático por ela e que ama ela. Tá aplaudindo ela no fundo e pede pro espírito amaldiçoado aplaudir também. E é quando a Mei Mei vai para executar, exorcizar esse espírito, que ele pede para poupar a vida dele, que ele não vai mais fazer isso. Só que a Mei Mei diz
que o valor da vida é equivalente ao ativo potencial da pessoa. Como a gente sabe, ela é gananciosa, então meio que o jeito que ela mede o valor de uma vida de alguém é de acordo com o que essa pessoa tem de bens, de dinheiro. E como ele é um espírito, a gente sabe que ele não tem nada, então a vida dele não vale nada pra Mamie. E é interessante ver essa associação que ela faz da vida com o dinheiro, porque a gente sabe que ela respeita muito o Gojo, pelo Gojo ser muito forte, muito quebrado. Mas não só isso, o Gojo ele tem muito dinheiro. Então meio que a vida do Gojo vale muito pra Mamie, mas é porque o Gojo ele realmente tem muito dinheiro. E a gente consegue ver um exemplo disso na primeira temporada, onde o Gojo paga pra Mamie um dinheirão pra Mamie poder recomendar os alunos dele pra primeira classe. Porque como a gente sabe, o professor não pode recomendar os alunos dele para feiticeiros de primeira classe. Eles só podem subir de classe por indicações de outros feiticeiros de primeira classe, sem ser o professor, o mentor deles. Tanto que na cena, quando a Mamie vai ver o dinheiro que caiu na conta dela, ela ri, porque ela vê que ela ganhou uma bolada do Gojo. Bom, e voltando para a região onde estava o Itadori e o Megumi, dessa vez a gente está no topo do prédio, onde que estava o neto e a feiticeira que utilizou o ritual para reviver o Toji. A gente consegue perceber que enquanto a véia tá dando instruções pro neto dela, para ele descer lá embaixo e matar os feiticeiros, o neto dela começa a se tremer, começa a dar uns chilique nele. E nisso a gente vê meio que a voz dele mudando e parecendo que é o Toji que tomou controle do corpo dele de volta. E ele vira pra velha puto, porque ele tá recebendo ordens de feiticeiros. E a coisa que ele mais odeia nesse mundo é feiticeiros. É aí que a velha já entra em choque, porque ela não consegue acreditar no que ela tá vendo. Ela se questiona como ele conseguiu tomar posse do corpo dele novamente. E ela diz que ela tomou cuidado para invocar somente a informação do corpo de Toji, não a alma de Toji. Novamente a gente consegue ver que existe uma diferença entre corpo e alma no mundo de Jujutsu. E ela fica incrédula, ela não consegue acreditar, não consegue aceitar que a alma do neto dela acabou perdendo pro corpo do Toji, porque a alma, pelo visto, é mais forte. Mas é então que Toji percebe e diz que o corpo dele é especial, o corpo dele não é como de qualquer outro feiticeiro. E a gente sabe disso, porque ele teve um pacto congênito, onde ele teve restrição de energia amaldiçoada, mas em compensação ele recebeu vários outros atributos, velocidade, força, por isso que ele era fora do normal. E é exatamente isso que fazia o corpo dele diferente dos outros feiticeiros. E o Toji, só de zoeira, ele já vai e já manda a velha de F, porque ele relembra que a velha deu a missão de descer e matar todos os feiticeiros, mas a velha em si, ela é uma feiticeira. Então ele pega e com um soco ele mata a velha. E eu não sei se vocês pararam pra perceber, mas agora a gente tem um assassino de feiticeiro, o Toji Fushiguro, livre em Shibuya pra fazer umas baguncinhas, cara. Então eu tô só esperando só pra ver o que vai acontecer nos próximos episódios. E logo depois a gente vai pro esquadrão da Maki, onde a Maki tá dando conta de todos os espíritos amaldiçoados dali. Mas aí eles são informados que o Ichiji levou provavelmente um golpe ou alguma coisa e ele tá sumido do radar. Maki então encarrega a Nobara de ir procurar e salvar a Ichiji. Enquanto elas estão correndo em Shibuya, elas já dão de cara com o inimigo. Elas dão de cara com o loirinho que atacou o Ichiji. Nobara então logo em seguida, ela já consegue perceber, ela consegue associar que o loirinho é o cara que tá por trás desses ataques aos assistentes. Nobara já manda a Nito fugir e se esconder, enquanto ela mesma vai segurar o loirinho por ali. E o loirinho, sem perder tempo, ele já parte pro ataque. Ele já ataca a espada dele em direção a elas, só que foi facilmente refletido pela Nobara. É aí que os dois começam a brigar por ali. Mas a gente consegue ver que o loirinho ele não tá dando muitos ataques, ele tá mais na defensiva. E depois a gente entende do porquê que ele tá muito na defensiva. Porque a espada que ele jogou nela e a Nobara refletiu foi atrás da Nito. Sim, a espada sozinha ela foi atrás da Nito. A gente vê que no cabo da espada existe uma mão. E essa mão, pelo visto, ela tem controle próprio de si. Então enquanto Nito tá fugindo, ela foi pega de surpresa pela espada. E o loirinho corre atrás dela. E quando ele encontra ela, ele não perde tempo e já dá uma bicuda no estômago da Nito. Enquanto a Nobara tenta chegar até ela para ajudar a Nito, ela foi pega de surpresa pela espada. A espada meio que nocauteia ela. E o soco dado pela espada foi muito bem dado, pois acertou em cheio na Nobara e ela perdeu o equilíbrio. Então ela não consegue nem falar direito, ela não consegue nem se levantar. E aqui a gente consegue ver que o loirinho ele é sádico. Na frente da Nobara, ele pega e ele começa a torturar a Nito.
Ele começa a perfurar ela. E perfura sem parar na parte da perna. Imagina a dor que isso deve causar. A Nobara tenta ganhar tempo, enquanto o loirinho tá ali torturando o Anito. Até que ela ganha tempo suficiente para a chegada do Nanami. E o Nanami já chega lá torando o vidro como quem não quer nada. E a gente vê que o homem tá com cara de poucos amigos. Mas isso é normal, porque o Nanami ele sempre esteve de mau humor. Só que dessa vez é diferente. Ele não tá com uma expressão só de mau humor. Ele tá com uma expressão de puto, ele tá muito pistola com alguma coisa. Ele vai andando tranquilamente em direção ao loirinho, e ele tá andando de uma forma tão badass, tipo assim, parece que ele é o maioral naquela situação ali. E ele chega na frente do loirinho, e ele pede pelo número e localização dos parceiros do loirinho. O loirinho manda ele se catar, tenta cortar ele e ainda dá um chute no Nanami. Só que a gente vê que o corte dele e o chute dele não surtiu nenhum efeito no Nanami. Tanto que o loirinho diz que parece que ele chutou uma parede. Nisso, o Nanami repete mais uma vez, número e localização dos seus amigos. E antes do loirinho responder, ele já leva um soco que arremessa ele pra muito longe. E é engraçado ver que por um momento ele achou que ele morreu. Ele realmente achou que ele morreu, o impacto foi tão grande. E quando ele percebe que ele não morreu, ele diz que ele só não morreu graças ao encantamento que ele estava utilizando. Ou seja, esse encantamento reduziu, mitigou um pouco do dano que foi causado pelo Nanami. Então na cena como um todo a gente consegue ver a expressão no Nanami, que ele tá muito puto. E tudo isso vai graças à direção, que conseguiu trabalhar muito bem o sombreamento no rosto do Nanami. Mas bom, voltando pra cena, a gente vê o Nanami furioso. Ele pega o loirinho pelo cabelo e ergue como se ele fosse um saco de lixo. Ele pergunta novamente pra ele, número e localização dos seus amigos. E o loirinho novamente insiste em falar que não sabe. Nanami então, perdendo a paciência, dá mais um soco nele. Só que um soco muito bem dado. O soco foi tão forte que o local meio que tremeu. Não só isso, mas o impacto do soco foi grande o suficiente que apagou as luzes daquele lugar. Com isso só, então a gente consegue imaginar a força física do Nanami é meio que fora do normal. E a gente vê que o loirinho tenta pegar o Nanami de surpresa, utilizando a espada. Só que a Nobara, como ela já tá esperta com a espada, ela pega e ela trava a espada dele. Nanami ergue ele pela garganta. Pergunta se ele é o responsável por ter matado todos os outros assistentes que estavam na rua. Nisso a gente já consegue perceber a cara de desespero do loirinho. O loirinho não consegue falar nada, a não ser pedir desculpas. E o Nanami lá quer saber de desculpas. Ele não quer um pedido de desculpa, ele só quer acabar com a raça do loirinho. É aí então que Nanami solta ele e dá um soco, mas um soco, cara, que se os outros socos a gente achou que foi muito forte, esse daí meio que passou dos limites, porque esse soco acabou arremessando o cara pro outro prédio. A Nobara fica em choque com tamanha força e brutalidade do Nanami. Não só ela, mas a gente, espectador, também se surpreende, cara, com a força do Nanami. É aí que a Nobara ela consegue perceber que realmente feiticeiros de primeira classe, eles estão num patamar totalmente diferente. Voltando pra Mei Mei, a gente vê que depois dela ter exorcizado aquele espírito, ela segue andando os trilhos subterrâneos para chegar aonde que o Gojo tá selado. Mas é no meio do caminho que ela encontra com o Geto. E a gente vê que a Mei Mei, ela se surpreende por o Geto ainda tá vivo. E ela se pergunta, será que o Gojo falhou em matar ele ano passado? Então a primeira hipótese da Mei Mei é que talvez o Gojo tá trabalhando junto com o Geto. Mas logo ela descarta essa hipótese. Porque se isso fosse o caso, o Gojo não ia precisar se aliar ao Geto. Ele não ia precisar se aliar a ninguém. Pois ela diz que o Gojo sozinho conseguiria dizimar o país inteiro, sem ajuda de ninguém. Então a segunda hipótese de Mei Mei é que esse Geto, na verdade, é um impostor. É alguém se passando pelo Geto. É aí que Geto invoca um espírito amaldiçoado de nível especial, a divindade da varíola. E a gente consegue ver que esse espírito de nível especial que o Geto invocou realmente é forte, porque quando ele é invocado, ele já utiliza expansão de domínio e leva a Mei Mei para um cemitério. E o Geto, antes de sair, ele diz: ele só vai lutar contra ela depois que ela conseguir exorcizar esse espírito de nível especial. A gente vê que o espírito já prende a Mei Mei num caixão, faz uns conjuramentos e meio que explode o caixão. Só que a gente consegue ver que a Mei Mei sai dali ilesa. E ela se surpreende e diz que essa é a primeira vez em muito tempo que um espírito amaldiçoado coloca a vida dela em risco. E eu tô hypado pra ver essa continuação da batalha, porque eu quero ver qual que é o potencial, qual que é a força realmente
da Mei Mei. Enquanto isso, a gente vê o Itadori correndo, indo em direção onde está o Gojo. Só que no caminho ele encontra Choso. E lembrando, o Choso ele quer matar o Itadori, porque o Itadori exorcizou, matou os dois irmãos dele. E o episódio acaba logo ali, quando o Choso ele começa a utilizar o feitiço dele. Ou seja, esse episódio acabou com dois ganchos. Acabou com a Mei Mei lutando contra um espírito de nível especial. E acabou com o nosso protagonista, o Itadori, encontrando o Choso. Então o próximo episódio, galera, promete muito. Eu já tô começando a ficar hypado, porque esse episódio já entregou ação, entregou o Nanami esculachando o loirinho. E no próximo episódio, a gente ainda vai ter provavelmente mais ação. Me diz aí no comentário o que vocês estão achando do arco de Shibuya, porque eu tô curioso para saber qual que é a opinião de vocês. Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, por favor, dá o like aí embaixo, se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. Vejo vocês na próxima e falou!